Segunda Reis, capítulo 17. No 12º ano de Acás, rei de Judá, Oséias, filho de Elá, tornou-se rei sobre Israel em Samaria, e reinou por 9 anos. Ele fazia o que era mal aos olhos de Jeová, mas não tanto quanto os reis de Israel que reinaram antes dele. Salmaneser, rei da Síria, veio contra ele, e Oséias se tornou seu servo, e começou a lhe pagar tributo. No entanto, o rei da Síria ficou sabendo que Oséias estava envolvido numa conspiração, porque ele tinha enviado mensageiros a So, rei do Egito, e não levava mais o tributo ao rei da Síria, como nos anos anteriores. Por isso, o rei da Síria o manteve preso e amarrado numa prisão. O rei da Síria invadiu o país inteiro. Ele chegou a Samaria e a cercou por 3 anos. No 9º ano de Oséias, o rei da Síria, tomou Samaria. Depois ele levou o povo de Israel para o exílio na Síria e fez que morassem em Ala e em Abor, junto ao rio Gozã e nas cidades dos Medos. Isso aconteceu porque o povo de Israel tinha pecado contra Jeová, seu Deus, que os havia tirado da terra do Egito, do domínio de Faraó, rei do Egito. Eles adoravam outros deuses, seguiam os costumes das nações que Jeová havia expulsado de diante dos israelitas e os costumes que os reis de Israel tinham estabelecido. Os israelitas buscaram coisas que não eram certas aos olhos de Jeová, seu Deus. Construíram altos sagrados em todas as suas cidades, desde a torre de vigia até a cidade fortificada. Eles ergueram para si colunas sagradas e postes sagrados em toda a colina elevada e debaixo de toda árvore frondosa. E em todos os altos sagrados faziam fumaça sacrificial, assim como fizeram as nações que Jeová tinha expulsado de diante deles. Faziam coisas más para ofender a Jeová. Eles continuaram a servir a ídolos repugnantes, sobre os quais Jeová lhes tinha dito: não façam isso. Jeová continuou a advertir Israel e Judá por meio de todos os seus profetas e de todos os videntes, dizendo: recuem dos seus maus caminhos, guardem seus mandamentos e meus decretos, segundo toda a lei que ordenei aos seus antepassados e que lhes transmiti por meio dos seus servos, os profetas. Mas eles não escutaram e continuaram tão obstinados quanto os seus antepassados, que não tinham mostrado fé em Jeová, seu Deus. Eles continuaram a rejeitar os seus decretos, o pacto que ele havia feito com os antepassados deles e as advertências que lhes tinham dado como aviso, e seguiam ídolos inúteis, tornando-se eles mesmos inúteis. Assim, imitaram as nações ao redor deles, que Jeová lhes tinha proibido imitar. Abandonaram todos os mandamentos que Jeová, seu Deus, fizeram 2 estátuas de metal em forma de bezerro e um poste sagrado. Curvaram-se diante de todo o exército dos céus e serviram a Baal. Eles também queimaram seus filhos e suas filhas no fogo, praticaram adivinhação, procuraram presságios e se entregaram a fazer o que era mal aos olhos de Jeová, ofendendo-o. Por isso, Jeová ficou muito irado com Israel e os removeu da sua vista. Não deixou restar ninguém, somente a tribo de Judá. Nem mesmo Judá guardou os mandamentos de Jeová seu Deus. Eles também seguiram os costumes que Israel seguiu. Jeová rejeitou todos os descendentes de Israel, os humilhou e os entregou nas mãos de saqueadores, até tê-los expulsado de diante de si. Ele arrancou Israel da casa de Davi, e eles fizeram rei a Jeroboão, filho de Nebate. Mas Jeroboão levou Israel a se desviar de seguir a Jeová e a cometer um grande pecado. E o povo de Israel cometeu os mesmos pecados que Jeroboão tinha cometido. Não se desviaram deles, até que Jeová removeu Israel de sua vista, assim como tinha falado por meio de todos os seus servos, os profetas.
Portanto, Israel foi levado da sua terra para o exílio na Síria, onde continuam até hoje. Depois, o rei da Síria trouxe gente de Babilônia, Cuta, Ava, Amate e Sefarvaim, e os estabeleceu na cidade de Samaria, no lugar dos israelitas. Eles tomaram posse de Samaria e moraram nas suas cidades. Quando começaram a morar ali, não temiam a Jeová. Por isso, Jeová enviou contra eles leões que mataram alguns deles. O rei da Síria foi informado: as nações que o Senhor levou para o exílio e estabeleceu na cidade de Samaria não sabem como adorar o Deus do país. Por isso, ele está enviando contra eles leões que os estão matando, visto que ninguém sabe como adorar o Deus do país. Em vista disso, o rei da Síria ordenou: façam com que um dos sacerdotes que vocês levaram de lá para o exílio volte a fim de morar lá e lhes ensinar como adorar o Deus do país. Assim, um dos sacerdotes que eles tinham levado de Samaria para o exílio voltou a morar em Betel. E ele começou a lhes ensinar como deviam temer a Jeová. No entanto, cada nação fez o seu próprio Deus e elas os colocaram nos santuários dos altos sagrados que os samaritanos tinham feito. Cada nação fez isso nas cidades que morava. Assim, os homens de Babilônia fizeram Sucote e Benote, os homens de Cute fizeram Nergal, os homens de Amate fizeram Acima, e os avitas fizeram Nibás e Tartaque. Os sefarvitas queimavam seus filhos no fogo para Adrameleque e para Anameleque, deuses de Sefarvaim. Embora eles temessem a Jeová, designaram homens do povo em geral para ser sacerdotes dos altos sagrados, e eles oficiavam para eles nos santuários dos altos sagrados. Assim, eles temiam a Jeová, mas adoravam os seus próprios deuses, de acordo com a religião das nações de onde tinham sido trazidos. Até hoje, eles seguem suas religiões anteriores. Nenhuma delas adora a Jeová e ninguém cumpre seus decretos, suas decisões judiciais, nem a lei e o mandamento que Jeová deu aos filhos de Jacó, cujo nome ele mudou para Israel. Quando Jeová fez com eles um pacto, ele lhes ordenou: não temam a outros deuses, e não se curvem diante deles, nem os sirvam, nem ofereçam sacrifícios a eles. Mas é a Jeová que vocês devem temer, aquele que os tirou da terra do Egito com grande poder e com braço estendido. É diante dele que devem se curvar e é a ele que devem oferecer sacrifícios. E vocês sempre devem cumprir cuidadosamente os decretos, as decisões judiciais, a lei e o mandamento que ele escreveu para vocês. Não temam a outros deuses. Não esqueçam o pacto que fiz com vocês. E não temam outros deuses. Mas é Jeová, seu Deus, que vocês devem temer, pois é ele quem os livrará das mãos de todos os seus inimigos. Mas eles não obedeceram e seguiram sua religião anterior. Assim, essas nações passaram a temer a Jeová, mas também serviam às suas próprias imagens esculpidas. E até hoje, tanto os seus filhos como os seus netos estão fazendo assim como os seus antepassados fizeram.